Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está aqui conosco, que maratona o nosso conteúdo, que está sempre de olho na liberação de entrevistas. Como eu sempre falo, eu tenho o privilégio de entrevistar só os melhores e a gente aborda temas que são comuns, que você que está em casa me pergunta aqui. Ah, Denise, mas você só fala do que é comum? O que é comum para você, a sua dor também é a minha. E aqui eu estou para fazer as perguntas para os nossos especialistas, os médicos que vêm aqui, mais do que compartilhar, mas multiplicar conhecimento e informação de qualidade. Então, obrigada a você que está por aí. Hoje a gente vai ter oportunidade de falar de artrose de quadril. Conhece alguém que sofre com isso? Hoje a gente tem o envelhecimento da população, então a gente vive, graças a Deus, cada vez mais e te enfrenta outros tipos de problemas, né? Será que a artrose de quadril é uma dessas situações que a gente vai ver cada vez mais? Nosso especialista de hoje é o Dr. Lucas Basaglia, médico ortopedista, especialista em quadril. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Igualmente. Doutor, artrose de quadril é uma dessas doenças que a gente vai ver cada vez mais por conta do envelhecimento populacional? Eu costumo falar para os pacientes assim, todo mundo vai ter artrose, né? Com o avanço da longevidade populacional, o desgaste articular, ele é presente em quase todo mundo, né? Então, quando a gente observa pacientes que fazem exames por algum outro motivo que não a artrose, a gente observa que o desgaste da articulação ele já está instalado a partir de uma certa idade, né? Então, depende se o paciente vai ter sintomas ou não por esse desgaste, né? Quando o paciente tem sintomas por esse desgaste, aí a gente precisa avaliá-lo, tratá-lo quando necessário, né? Então, mas isso cada vez vai ser mais frequente. A artrose ela é uma doença moderna, né? Então, com o avanço populacional, ela tende a aparecer, com o avanço da idade populacional, ela tende a aparecer um pouquinho mais, né? A gente morria antes, daí não dava tempo de ter esse desgaste todo. Não. Conceitua o que é a artrose, então, pra gente, doutor, por favor. Nós temos, em todas as articulações, nós temos uma cobertura que é de células cartilaginosas, né? Essa cobertura cartilaginosa, ela promove a diminuição do artrito no movimento das articulações. Especificamente do quadril, nós temos a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. O acetábulo é o receptáculo da cabeça do fêmur que forma uma articulação do tipo bola-soquete, né? Então, essa articulação, ela mexe, ela faz um movimento praticamente de circundução, né? Então, ela nos ajuda a sentar, levantar, andar, né? E o quadril, quando ele perde a movimentação por conta da artrose, ele atrapalha muito. Então, o paciente ele não consegue se sentar corretamente, ele tem que sentar com a perna com o quadril estendido, é difícil para amarrar sapato, calçar sapato, trocar roupa, né? Então, é uma articulação que quando ela tem problema de movimentação, ela atrapalha muito na qualidade de vida, né? Então, a gente precisa orientar e tratar os pacientes por esse decréscimo da qualidade de vida, além da dor, né? Que é uma articulação que suporta muita carga, né? Então, a obesidade é um fator que vai desgastar mais, porque vai exigir mais das articulações? Não tem um estudo que comprova isso, mas o que a gente entende? Quando a gente vê pacientes que têm, por exemplo, que eram extremamente obesos e fizeram cirurgia para bariátrica, por exemplo. Cirurgia bariátrica, né? Nós observamos que esses pacientes, de maneira precoce, eles têm as articulações com um certo desgaste, principalmente as articulações do quadril, joelho, por exemplo, né? Então, são pacientes que tendem a ter mais dor. Lembrando que o paciente bariátrico, ele tem um pouco mais de sensibilidade à dor, né? Mas tem por diversos fatores. Quando você tira a carga de maneira muito rápida, você sofre um processo de osteoporose transitória na articulação, mas o desgaste ele está mais presente nos pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, né? Então, isso na nossa prática, a gente observa que isso é um fator de risco mesmo, tá? Legal. Tem tipos de exercício que levam à artrose mais facilmente? A artrose de quadril, vamos pensar no quadril. Alguns exercícios, eles podem, na prática clínica, a gente observa que alguns exercícios, eles proporcionam o desgaste da articulação, do tipo balé. Eu atendo bastante bailarinas que têm problemas no quadril, problemas de desgaste ou problemas de lesão, por exemplo, do lábio acetabular, que é um tecido que recobre a articulação, né?
Isso se deve ao arco de movimentação. Quando você faz flexão com trauma, né, que elas tendem a fazer uma abertura muito extrema das pernas, ou uma flexão muito grande do quadril, isso com o tempo e com a repetição do movimento pode gerar a lesão tecidual, né, e com isso gerar artrose. Porque a artrose é um processo evolutivo. Você vai lá, machuca a cartilagem. Isso gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele gera alteração do metabolismo dentro da articulação e produz radical livre. Essa alteração do metabolismo com o radical livre, ela mata mais um pouquinho de célula, que é o condrócito, né, que é a célula da cartilagem. Então é um processo evolutivo, né? Quanto mais você tem aquele trauma constante com um processo inflamatório, ele tende a estragar mais um pouquinho a articulação, né? Então... O alto rendimento, em geral, provoca problemas, né? Assim, o alto rendimento. Então, outros esportes... Não é uma constante, né? Por exemplo, eu acompanho muito o surf, por exemplo. O Kelly Slater tá beirando... Eu acho que ele tá com 50 anos, né? Você vê que o cara tem uma performance física bem acima da média ainda, né? Então... Quando você tem um acompanhamento constante, um fortalecimento da articulação, quando você tem um espaçamento dos treinos, quando você tem, por exemplo, você intercala o treino de alto rendimento com musculação, você observa que a tendência se o paciente não tem nenhum problema articular, né, ficar tudo bem, né? Mas o alto rendimento ele pode sim levar a lesão articular. E falamos de exercícios que podem levar à artrose e aqueles que previnem esse tipo de artrose. Os exercícios que previnem a artrose basicamente são os exercícios de musculação, né? Você precisa trabalhar os músculos a fim de estabilizar a articulação e diminuir o trabalho que aquela articulação tem que fazer para se movimentar e para segurar a carga, né? Então você precisa intercalar os exercícios, por exemplo, fazendo exercícios de isometria, que são exercícios com menor arco de movimentação. Falando em questões de longevidade, né? Porque aí entra numa discussão muito grande e eu não sou perito para falar isso, educador físico é melhor, tudo, mas nós temos exercícios de arco de movimentação muito elevados que podem machucar a articulação. Então, se você fizer exercícios com controle de carga, controle de arco de movimentação, intercalando os exercícios, a tendência é que você tenha uma longevidade articular maior, né? Então, é benéfico para as articulações, por exemplo, a musculação. É um olhar 360, na verdade, né? Então, eu gosto de fazer balé. Então, você vai lá, treina, mas não é só o balé que você tem que fazer. Para você manter a articulação em ordem, você tem que fazer a musculação. Eu tenho bastante paciente que me fala sobre a corrida, por exemplo. A corrida machuca. As nossas articulações, para exercícios de longa distância, de alta resistência, por exemplo, elas sofrem um pouquinho, né? Então... Os treinos, se eles puderem ser intercalados com musculação, com estabilização articular, é bom, né? É mais saudável para a cartilagem, é mais saudável para as articulações relacionadas àquele exercício. Tá só relacionado à nossa vida, ao nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz, ou também tem uma carga genética? Então, se eu sei que minha família inteira tem um comprometimento articular, isso é algo que eu devo saber para já fazer uma prevenção, de repente, mais forte do que aquela família que não tem nada? A história genética é o fator mais presente quando você vai pesquisar. O histórico genético é o fator mais presente nos pacientes, né? Então, por exemplo, mulheres que têm mães, tias com artrose de quadril tendem a ter problemas no quadril também, né? Então, tem uma alteração do quadril, na verdade não é uma doença, é uma alteração no quadril, que ela é uma alteração que pode levar à artrose, que é o impacto femoroacetabular, certo? A cabeça do fêmur, o acetábulo, eles têm, na média populacional, uma certa angulação, uma certa cobertura da cabeça do fêmur, né? E uma angulação da transição da cabeça do colo femoral. Então, quando você tem um aumento dessa transição ou um excesso de cobertura do acetábulo, e a gente chama isso de impacto femoroacetabular, isso pode desgastar a articulação com maior rapidez, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm um histórico de dor no quadril, principalmente na região anterior da coxa ou na virilha, que referem que eu tenho dor para sentar em local muito baixo, eu tenho dor para trocar meu sapato. Se eu faço um exercício na academia, por exemplo, leg press, ou exercícios que eu preciso fazer muita flexão do quadril, eu tenho dor após o exercício, eu não consigo fazer porque eu sinto bloqueio mecânico. São os pacientes que eles têm, geralmente, esse impacto femoroacetabular, você faz uma radiografia associada a uma ressonância e você identifica, né? Quando o caso está mais avançado, que você tem esse desgaste, essa degeneração articular,
Os tratamentos, eles apontam mais para você fazer a substituição articular pela prótese, né? Mas quando você não tem desgaste articular, quando você tem lesões menos complexas, é possível você fazer o tratamento por videoartroscopia, né? E você restabelece essa relação dos ossos para diminuir o fator de lesão, o fator de impacto, né? Então, a maioria dos pacientes, eles têm um histórico de dor de longa data, com difícil diagnóstico, que são tratados, às vezes, muitas vezes com bursites, tendinites, e não chega a um diagnóstico claro, conciso, e aí só vão saber quando desenvolvem artrose, entendeu? Então, porque no começo são sintomas muito intermitentes, sintomas mais leves, relacionados a questões mecânicas mesmo, então o paciente acaba não procurando ajuda médica ou não fazendo um diagnóstico correto, né? Então, um alerta aí pro pessoal, né? A gente está falando de uma incidência mais comum a partir de que idade? A partir dos 60 a 65 anos, né? Então, a população já começa a ter alterações da articulação que promovem um decréscimo da qualidade de vida. Lembrando que, doutor, eu fiz uma radiografia da bacia por outro motivo que não dor no quadril e descobri que eu tenho artrose. Eu vou ter que fazer prótese? Não. Não necessariamente, né? O ato de fazer a prótese, a artrose, ela está relacionada a sintomas, é sintomatologia. Então, quem diz para o cirurgião o momento de realizar a cirurgia é o paciente, né? Quem faz o diagnóstico é o cirurgião, mas quem diz para o cirurgião, olha, eu tentei todos os tratamentos, eu fiz uma fisioterapia, fiz um controle de carga, tentei fazer outros tratamentos alternativos, estou com dor e decréscimo da minha qualidade de vida, desejo realizar a prótese. O cirurgião vai lá, esclarece o paciente sobre materiais, técnicas cirúrgicas e realiza, né? Então, o momento da cirurgia, por ser uma cirurgia para ganho de qualidade de vida, o momento da indicação é do paciente, né? A gente está vivendo esse momento agora que todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, então todo mundo faz. E do paciente ou da pessoa que não se contenta em ir ao médico, receber, de repente com sintomas inespecíficos e muito iniciais, mas que prejudicam muito a execução da atividade física, essa pessoa não vai se conformar com aquilo, que não está mais conseguindo fazer o dia do exercício de membros inferiores, por exemplo, né? Que não tá mais conseguindo fazer os aparelhos que estava acostumado, isso homens e mulheres. E que daí, talvez um pouquinho mais precoce pelo histórico familiar, já podem apresentar uma coisa inicial, mas com muita perda de qualidade de vida. E você contou que existe mais um momento que o paciente diz, olha, eu não aguento mais, quero operar. Sim. A gente está vivendo esse momento, e talvez a gente vá viver isso cada vez mais, principalmente as famílias, né, que tem esse histórico aí, de talvez você ter que operar um pouquinho antes do que o que seria mais comum ali na sétima década de vida, mas porque aquilo já está tirando... Não, mas espera, eu faço beach tênis, eu tenho torneio, eu não posso parar. Pode acontecer isso com frequência agora? A tendência é que sim, primeiro, né? Hoje em dia as técnicas cirúrgicas, elas mudaram muito. A recuperação do paciente, ela é muito mais rápida, né? Então, os pacientes têm aquela ideia de que eles fazem a prótese e ficam um período muito longo acamado, por exemplo, né? Hoje não, a gente tem protocolos de recuperação mais acelerados em que o paciente faz a prótese, com 6 horas ele senta no leito, com 12 horas ele já está em pé fazendo fisioterapia e pisando, fazendo carga no membro operado. Tudo depende do motivo que ele realizou a prótese, do tipo da prótese que realizou, mas a imensa maioria das próteses primárias por artrose, o paciente pode colocar carga total no primeiro pós-operatório, né? Então, ele já anda, já faz a fisioterapia, geralmente com 60 dias ele está de volta às atividades normais, né? Então, não é um tipo de cirurgia que o paciente precisa ficar acamado muito tempo, que o paciente tem aquele estigma, eu vou ficar acamado, vou ficar de fralda, vão ter que me dar banho. É um mito muito grande que existe ainda, então assim... O primeiro banho do paciente é no chuveiro, né? Então ele já está sentadinho na cadeira tomando banho sozinho, então hoje em dia a recuperação é muito mais acelerada, até pelos protocolos anestésicos, pela técnica cirúrgica, o paciente recebe muito menos anestésico para fazer a cirurgia hoje, né? Não necessariamente precisa ir para UTI, quando é um paciente mais jovem, rígido, não tem necessidade de ir para UTI. A imensa maioria das vezes hoje já não tem mais necessidade de ir para UTI, não precisa receber sangue, durante a cirurgia se vai tudo bem, se a cirurgia não sangra muito, então a cirurgia é grande,
mas o paciente ele tem uma percepção muito pequena de que ele operou. Ele vai, faz a cirurgia, já está em pé, já está sentado, já volta rapidamente às atividades dele. Então, assim, quando o paciente passou por aquele processo, né? Eu já passei por cirurgia, eu sei como é que é. Quando passou todo aquele processo, ele tem uma percepção muito pequena do que aconteceu com ele, né? Então ele fala, puta, eu estava muito ruim e eu melhorei muito, muito rápido, né? Por isso que tem pacientes que têm artrose bilateral, quando ele faz um lado, ele já quer fazer em um mês e pouquinho, já quer fazer o outro, né? Porque ele viu que é um processo tranquilo. Quando opera num hospital, lógico, credenciado, que tá tudo direitinho, as chances de complicação são muito pequenas, né? Então, vai tudo bem. Sempre opera um lado de cada vez. Pro paciente é melhor, né? Tem cirurgiões que operam os dois lados, mas pro paciente é mais cômodo operar um lado por vez, né? Até por questões de cuidados com cicatriz, né? Dá para operar os dois lados. Eu não gosto muito, essa é uma prática particular de cada cirurgião, mas eu acho que pro paciente é muito deletério operar os dois lados juntos, né? Você aumenta um pouquinho a chance de complicação. Então, eu falo que a prótese é single shot, né? É uma cirurgia que não pode dar nada errado para o paciente não ter que fazer nada de novo, né? Então, fez a cirurgia, você ali tenta travar todos os fatores de risco para não acontecer nada, né? Segue o pensamento de outras especialidades médicas, por exemplo, de operar primeiro o que tá pior? O lado que tá pior ou não tem nada a ver? O que tem mais sintomas opera primeiro. Você tem 2 quadris, os 2 estão machucados. Os 2 têm indicação radiográfica de fazer prótese, né? O que o paciente tiver mais sintomas. Porque você não deve tratar o exame. O exame não é tratável. O paciente que deve ser tratado, né? Então, é o lado que tá mais dolorido, é o lado que tem mais restrição de movimentação. E aí é muito natural que depois de tratar um lado, o outro lado, que nem dava tão sintoma assim, passa a incomodar muito mais, porque fica 100% operado, Ele né? passa a incomodar por 2 fatores. Primeiro, porque na hora da recuperação, o paciente coloca mais carga do lado não operado, protetivamente, né? Tá. Então, a propriocepção muscular ali, protetivamente, ele coloca mais carga do lado não operado. Isso pode gerar dor. E depois, o paciente que ele estava mais restrito, por conta dessa alteração, ele tem maior liberdade para fazer as coisas dele. Então, ele percebe o quanto ele estava limitado. E ele tem um parâmetro de uma perna que está muito boa e a perna que não está muito legal. Dentro da medicina, você tem 2 questionários de qualidade de vida que você pode aplicar depois da cirurgia. Um dos questionários chama-se Eurocall, que é um questionário para você saber qual é o grau de satisfação do paciente com aquele procedimento. Então, quando o paciente tem uma perna que ele não operou, que é um quadril normal, que não tem nenhuma alteração, e é uma perna operada, ele tem uma percepção que o quadril operado ele é 97% igual ao quadril não operado quando é saudável, né? Junto com a cirurgia de catarata, a prótese do quadril foi eleita a cirurgia do século, por devolver rapidamente a qualidade de vida para o paciente, né? O índice de complicação muito baixo, então se tiver uma doença ortopédica para escolher, que seja a artrose do quadril, porque tem uma resolução muito boa. Legal. A gente falou do momento de operar, né? Que na maioria das vezes é o próprio paciente que vai te dizer quando é que ele tá pronto, aquilo tá incomodando, ele quer operar. Sim. Mas trata-se de uma cirurgia, dá pra dizer que mesmo assim é uma cirurgia eletiva? Então que não tem uma urgência, uma emergência, ou pode haver casos que tem? É total eletiva, uma cirurgia de caráter eletivo total. Quando há a possibilidade, isso é muito bom, o paciente tem que fazer um bom pré-operatório, né? Então fazer exames pré-operatórios, passar em consulta com o anestesista, passar em consulta com o cardiologista quando ele já tem uma idade um pouquinho mais elevada. Eu costumo fazer exames, por exemplo, urina tipo 1 e urocultura, que são exames pré-operatórios para você. Idosos, por exemplo, às vezes tem infecção urinária crônica, isso pode ser um fator de risco para infecção pós-operatória, né? Por exemplo, quando o paciente tem algum processo infeccioso dentário ou de unha, você pede para resolver primeiro, antes da prótese, para você diminuir a quase zero, o risco da cirurgia, né? Então, fazer um bom pré-operatório, como tudo, né, um bom planejamento da cirurgia leva a maior chance de sucesso lá no futuro. Então, o pré-operatório é muito bom. Tem pacientes que me perguntam muito, por exemplo, devo fazer fisioterapia pré-operatória? Eu acho muito bom. Por exemplo, o paciente vai fazer cirurgia pelo convênio, por exemplo, que demora alguns dias para autorizar, né? Fazer a fisioterapia pré-operatória é excelente. O fisioterapeuta ele tem um papel crucial no pré e no pós-operatório, né? Porque o paciente que está ali com artrose, ele está com musculatura fraca, porque ele deixa de fazer as coisas dele, né? Está sem equilíbrio,
e tá com o restante da musculatura não em volta da articulação machucada, mas, por exemplo, musculatura abdominal, musculatura da coxa, que tá mais fraca, né? Então, o paciente fazer toda essa recuperação muscular, a recuperação da cirurgia é muito melhor, né? Então, eu tenho isso como prática e eu acho bom para os pacientes. Você falou de exames que podem ser necessários. Quais são esses exames? E também você disse que não trata o exame. Então, você está muito mais preocupado com os sintomas desse paciente, mas ao mesmo tempo você precisa, acredito, né? Me corrija, por favor, dessa imagem até para fazer um planejamento cirúrgico. O melhor exame para você avaliar grau de artrose é a radiografia. A radiografia ela dá um parâmetro muito bom para você avaliar qual é o grau de desgaste daquela articulação. Os métodos diagnósticos hoje, eles melhoraram muito. Então, por exemplo, quando a gente fala de artrose especificamente, radiografia de bacia é o exame que vai determinar bem se o paciente tem uma artrose avançada ou não, né? A ressonância, ela ajuda, ela auxilia no diagnóstico. Por exemplo, você olha aquela radiografia e fica meio em dúvida se o paciente tem desgaste ou não, ou se ele tem osteonecrose ou não, que é uma outra doença do quadril, ou se ele tem impacto. A ressonância, ela ajuda muito a ver. A ressonância, ela vê bem partes moles, que é músculo, tendão, o lábio acetabular, que é um tecido que recobre o acetábulo, que é o osso da bacia, né? Mas ela também ajuda a avaliar aqueles casos mais dúbios de artrose, né? Então, basicamente, uma radiografia bem feita e uma ressonância magnética. Nos casos de impacto femoroacetabular que a gente falou, às vezes para programação cirúrgica, você pede uma tomografia com reconstrução 3D, que também auxilia nesse tratamento, né? Para programação da prótese, uma radiografia da bacia, a gente tem uns templates que se chamam, né? Que são uns modelinhos da prótese que a gente coloca sobre a radiografia para saber qual o tamanho que a gente vai usar, qual é o tanto que a gente vai cortar o fêmur. Então, essa programação pré-operatória ajuda a gente já não entrar no escuro na hora de fazer a cirurgia. A gente já sabe exatamente o que quer fazer para manter o comprimento da perna, né? Então, isso pra gente hoje, os métodos diagnósticos, eles auxiliaram até na execução cirúrgica, né? Hoje em dia eu tenho alguns programas de computador que eu consigo programar a cirurgia que eu vou fazer de maneira digital, né? Que aumenta mais a precisão cirúrgica. Isso é excelente. Legal. Sempre nós estamos, mesmo quando não há uma lesão do fêmur, para fazer essa substituição, você precisa mexer nesse osso? Precisa. Tem algumas próteses, por exemplo, que foram lançadas para preservar, por exemplo, o osso da bacia, são próteses que caíram um pouco em desuso, né? Hoje em dia, a gente opera por técnicas menos invasivas para fazer prótese, que são as técnicas por via anterior, que são as próteses, um pouquinho mais profundo isso, mas são as próteses de fixação metafisária, que você mexe um pouquinho menos no osso do fêmur, né? Faz um corte um pouquinho menor, a recuperação um pouquinho melhor, mas necessariamente você tem que mexer no fêmur e no osso da bacia, né? Para fazer a substituição. Mas é muito frequente no idoso a lesão, né? A fratura femoral. Sim. A gente estava conversando antes sobre esse assunto, né? As fraturas nos idosos em si, elas são uma epidemia silenciosa, né? E a fratura do colo do fêmur, as fraturas proximais do fêmur, não necessariamente só a fratura do colo, elas é uma epidemia instalada, né? A gente precisaria fazer um trabalho preventivo nesses idosos. Esse trabalho preventivo que a gente precisaria fazer, o que era? Avaliar o grau de osteoporose, introduzir a prática da atividade física no idoso. O idoso precisa fazer atividade física dentro das suas limitações, lógico, mas ele precisa, né? Controlar a alimentação, fazer os exames preventivos, que é basicamente a densitometria óssea, né? E tomar cuidado com queda. Queda em casa é o principal motivo de fratura proximal do fêmur, né? Quando tem a fratura do colo do fêmur, o colo do fêmur é uma região anatômica específica da região proximal do quadril, né? Quando você tem essa fratura, a depender da idade e do tipo de fratura, o tratamento ele é necessariamente por prótese, né? Porque a fratura ela pode interromper a circulação sanguínea que vai para a cabeça do fêmur. E depois a fratura pode necrosar a cabeça do fêmur e o paciente tem que fazer uma cirurgia secundária que é a prótese. Então, quando você tem fraturas com desvio em pacientes acima de uma certa idade, você já trata com a prótese prevendo essa complicação, né? Então, o paciente fica super bem depois da cirurgia, né? Tem aquele estigma
que a gente conversou, olha, operei, agora devo ficar parado, devo ficar mais restrito. Não. É crucial que a gente trate o paciente como um todo, né? Não, aquele paciente que ele chega com aquela fratura, a fratura é só a ponta do iceberg, né? Então ele caiu porque ele teve uma síncope, porque ele teve uma alteração de pressão, ele caiu porque ele teve uma alteração da glicemia, teve uma tontura, ele se machucou. Então, eu falo, o ortopedista, ele é ótimo para resolver aquele problema pontual, né? Então, nós, como obrigação, nós precisamos cuidar do idoso como um todo, né? Então, a gente precisa ver a questão de pressão, questão de glicemia, se tem alguma outra doença associada, né? Então, esse trabalho preventivo é o que evita dele ter outra fratura ou até evita dele ter a primeira fratura, né? Então, com o aumento no número de idosos e agora o envelhecimento mais saudável da população, então é crucial, por exemplo, que se tiver idoso vendo aqui, que se atente a isso, né? Então faça exames preventivos para cuidar da osteoporose, veja o que é necessário para fazer, por exemplo, mudar a alimentação, suplementação de cálcio, né? O geriatra vai falar isso super bem, as ginecologistas vão falar isso super bem para as mulheres, né? Então isso lá no futuro evita do idoso se machucar e ter que passar por cirurgia, né? Dá para dizer se essa artrose do quadril acomete mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres, né? É uma frequência maior em mulher. Existe ligeiramente maior em mulher. A questão da vulnerabilidade óssea ali depois da menopausa? Mulher tem uma maior tendência a ter osteoporose. Tá, então pode ser que essa lesão, essa fratura ou um diagnóstico como esse, de fato seja só a pontinha do iceberg, porque o problema já estava lá. E como a osteoporose, por exemplo, e que não estava sendo tratada. Ah, não, eu não faço mais ali o exercício que devia. Mas a osteoporose não dói. Não dói. Não dói. A lesão é que dói bastante, a fratura, a osteoporose, né? Ela é um processo que vai se instalando lentamente, né? Então, ela não dói. As osteoporoses, por exemplo, aquela osteoporose transitória do paciente que faz bariátrica, ele pode dar dor articular por diminuição da massa óssea logo abaixo da cartilagem, né? Então, isso pode dar dor articular, pode dar edema ósseo, por exemplo, que é um processo inflamatório dentro do osso. Mas a osteoporose do idoso, ela não dói, né? Ela é insidiosa, o ossinho vai ficando fraco e aí ele quebra, né? E a densitometria óssea é o exame que você precisa para saber a qualidade desse osso. Sim, a densitometria óssea, ela avalia... O que é a densitometria óssea? Ela avalia? Ela avalia a densidade óssea na média populacional. Então, ela avalia do paciente se ele está dentro daquela média populacional. Se ele está abaixo da média populacional, a depender do grau que ele está abaixo, ele está ou com osteopenia ou com osteoporose, né? Então, uma situação muito comum é o idoso estar com osteopenia. Tá, e aí você precisa desse exame sendo feito com que frequência? Uma vez por ano, mais ou menos, é o ideal, né? Tem vários protocolos disso, mas a prática é uma vez por ano, que ele faz os exames de controle, né? Faz a densitometria óssea para acompanhar, né? Se é um caso de osteoporose mais grave, você instala o tratamento, e aí, como ortopedista, meu conhecimento fica mais restrito com os melhores tratamentos que tem hoje em dia, mas você vai lá e inicia um tratamento, ou suplementação, ou medicamentoso, ou por mudança de alimentação, e aí você acompanha, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para ver se isso aí tá melhorando. A gente tende a achar que falar de osteoporose é só com o ortopedista, mas a osteoporose é uma doença metabólica, né? A osteoporose é uma doença metabólica, o ortopedista não é bom de tratar isso. Quem então, é bom é o geriatra, o endócrino e a ginecologista. Isso, perfeito. O ortopedista é um excelente marceneiro. Vocês consertam depois que a situação aconteceu, né? Conserta bem. Mas legal, é bom lembrar isso, né? Porque, não, mas eu fui ao ortopedista, né? Mas a doença é metabólica, então precisa fazer um acompanhamento metabólico. Por isso que você falou de suplementação. Aqui no Brasil nós não temos ainda isso bem instalado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns hospitais, quando o idoso chega com fratura e que você observa que é uma fratura por osteoporose ou por osteopenia, ele já é tratado de uma maneira multidisciplinar. Então já vai lá o geriatra, o fisioterapeuta, já faz uma reintrodução ao exercício, o ortopedista vai lá e opera quando precisa, porque você observa que diminui muito a incidência de uma segunda fratura, né? Então esse cuidado multidisciplinar, ele é a chave do sucesso, né? Então
É isso que a gente deve ter aqui nos próximos anos, porque o Brasil tem hospitais muito bons, né? E isso deve ser instalado de maneira rápida nos próximos anos. Eu quero saber um pouquinho sobre os tipos de cirurgia hoje, porque ainda que isso não seja da alçada do paciente, a gente gosta de saber o que tem de menos invasivo, como é que a gente vai se restabelecer e fazer a reabilitação depois da cirurgia, porque hoje não tem mais aposentadoria, né, doutora? A gente continua na ativa, né? Então, precisa trabalhar, e a gente quer estar bem, quer trabalhar bem. Mas tem alternativas para não operar? Tem alternativas para não operar. Geralmente, quando você identifica o paciente que vai pela primeira vez em consulta e você fala, olha, diagnostica o problema dele como desgaste, o tratamento inicial é mudança no tipo de atividade física ou adequação da atividade física, quando ela está presente, e uma introdução de fisioterapia, né? A fisioterapia, ela consiste em fisioterapia analgésica para tirar a dor e fisioterapia para recuperação muscular, que é estabilização da articulação e ganho de massa muscular ao redor dessa articulação, né? Uma boa parte dos pacientes tendem a melhorar. Tá? Uma coisa que não melhora com fisioterapia é a diminuição de movimentação. Quando essa queixa é a queixa principal do paciente, fala, doutor, estou muito restrito, estou muito limitado. Isso melhora pouco com a fisioterapia por ser um problema mecânico da articulação, né? Os outros tratamentos paliativos para artrose do quadril, além da fisioterapia, hoje nós temos as denervações. As denervações são as popularmente ditas infiltrações, né? Que você vai lá e infiltra a medicação ou de maneira mecânica você desliga os nervos que dão a sensibilidade da articulação, né? Isso tira a dor. É um procedimento bom para retirar a dor, né? E aí surge a pergunta dos pacientes, doutor, mas vai piorar a artrose? Ela pode piorar um pouquinho por tirar a dor, ela é protetiva, né? Então, o paciente que está sem dor, ele pode exagerar um pouquinho e piorar um pouco a artrose, mas aquela artrose que já está instalada, já está ali, se o paciente fizer a denervação, ela tende a piorar por si só, não por conta da denervação, né? Então, aquele paciente, olha, eu não quero fazer prótese agora, eu sou novo, ou sou muito idoso, ou não estou no momento de vida, a denervação, ela é um arsenal terapêutico muito bom, que tira a dor, né? O paciente não precisa ficar tomando analgésico, consegue fazer uma fisioterapia com mais qualidade de vida e consegue postergar um pouquinho o procedimento. Então, tem vários tipos hoje. Você tem a inicial, que é a denervação química, você vai lá com medicações e momentaneamente você desliga os nervinhos, e você tem os outros tipos de denervação que são mais duradouras, né? São outras técnicas, mas a principal é a química, a inicial é a química, né? Que é por medicação. Legal. E vamos falar da cirurgia, então. Ainda que isso não seja, repito aqui, né? Não é da alçada, da competência do paciente saber disso, mas a gente gosta de saber, doutor. A gente quer saber um pouquinho mais sobre a técnica cirúrgica e como isso evoluiu, porque assim como as próteses, e a gente vai falar delas, evoluíram bastante, a técnica cirúrgica também, o que exigiu muito de vocês, sim, cirurgiões especialistas, né? Hoje, as técnicas cirúrgicas, elas variam, não existe uma técnica melhor do que a outra, depende da técnica que o cirurgião está acostumado. A melhor técnica é aquela que o cirurgião melhor se adapta, né? Porque você diminui o índice de complicações durante a cirurgia, né? Hoje em dia tem uma tendência da gente fazer técnicas menos invasivas, por exemplo, a via anterior para a prótese, que é aqui na região anterior do quadril, né? Ela tende a diminuir um pouquinho o índice de luxação da prótese sair do lugar, né? Mas ela tem algumas indicações restritas, né? Então, você precisa de um material especial para operar, tudo, mas a melhor técnica é aquela que o cirurgião está acostumado. Com o avanço das técnicas cirúrgicas, você diminuiu o machucado que você faz no tecido para operar, né? Então, o paciente ele se recupera mais rápido. Por quê? Porque você precisa cortar menos osso, menos tecido, a fixação das próteses ela é mais rápida. Hoje em dia nós temos as próteses não cimentadas, por exemplo, já entrando no assunto das próteses, nós temos as próteses não cimentadas, que elas fixam por integração ao tecido ósseo, né? Que elas preservam o estoque ósseo, né? Então, hoje em dia elas tendem a ser mais usadas, né? E você tem o material das próteses hoje, é um material que ele tem
pouco desgaste, né? Um desgaste muito pequeno ao longo dos anos. Então, as próteses que são mais usadas hoje são as próteses em que a cabeça do fêmur ela é de cerâmica e o receptor dessa cabeça, que é de um tipo de polietileno, né, que é um polietileno ultra tratado, e que você tem o atrito desses dois materiais. Ele tem um desgaste, como todos os materiais do mundo, né? E esse desgaste, ele é muito pequeno. Quando ele é contabilizado por ano, ele é um desgaste mínimo, né? Então, essa prótese as próteses, elas tendem hoje a ter uma durabilidade muito grande, né? A gente estava conversando, nos estudos de alguns anos atrás, a média de duração dessas próteses é de 18 a 25 anos, né? Então, com os materiais de 18 a 25 anos atrás. A tendência é que essa durabilidade aumente, né? Então, os pacientes que fazem prótese ali em torno dos 60, 65 anos, a tendência é que eles façam um procedimento só ao longo da vida, né? Então, diante disso, é uma boa resolução para esse problema de saúde, né? Então, você faz um procedimento e fica ali 18, 20, até 30 anos sem ter problema de novo, né? Como é que a gente aumenta a vida útil dessas próteses? Não é sem fazer exercício, né? Não está relacionado a isso. Não está relacionado a isso. O desgaste ele não aumenta com o exercício físico da prótese. Eu tenho bastante paciente, por exemplo, que faz academia, que joga tênis. Os exercícios de impacto, por exemplo, são exercícios que eles podem promover fratura. O paciente, vou jogar bola com a prótese. Ele pode cair e fazer uma fratura periprotética, que é uma fratura um pouquinho mais complicada para resolver, né? Não impede, mas não é recomendado, né? O recomendado é você fazer exercícios que não tenham impacto, que não tenham... que a chance de proporcionar trauma é menor. Uhum. Então, é saudável esse paciente fazer academia, porque com a musculatura mais forte, de novo, você distribui melhor a carga na articulação. Então, você solicita um pouco menos o material da prótese, né? Então, aquela cultura de fazer a prótese, ficar sentada, quietinho lá, o paciente, é errado. Fez a prótese, é para gastar. Né? Então, vai fazer exercício, vai fazer recuperação muscular, vai fazer fisioterapia e vai ganhar qualidade de vida. Esse é o ideal e esse é o objetivo da cirurgia. E se a gente pensar numa cirurgia aí mais precoce, ou por trauma, ou por qualquer outra situação em que foi necessário fazer bem mais cedo essa substituição aí da articulação. Tudo bem, a pessoa viver muito e ter que fazer uma segunda cirurgia? Tudo bem, porque você vai precisar fazer uma revisão da prótese, né? Então, por exemplo, pacientes que têm doença reumatológica, que têm desgaste precoce, pacientes que têm osteonecrose, que é o infarto ósseo, e precisam fazer a prótese, ou por fratura, ou por infecção, que fazem a prótese, você não vai prolongar essa cirurgia muito tempo e o paciente vai perder qualidade de vida. A gente faz a cirurgia, o paciente leva uma vida muito próxima do normal ou até normal. Tem pacientes que não têm limitação nenhuma, né? Quando chegar no momento de trocar, a gente troca. É uma segunda cirurgia, cada tipo de prótese traz a sua dificuldade para revisar, né? As próteses cimentadas, por exemplo, você tira a prótese mais fácil, mas aí você tem que tirar o cimento do osso. As não cimentadas, elas são mais difíceis de sair do osso. Cada cirurgia é uma cirurgia, mas hoje em dia até os materiais para fazer a revisão, ou as técnicas melhoraram e o paciente, de novo, ele vai bem, né? Mesmo depois da revisão, ele vai super bem. Depois de fazer essa substituição, então, ter uma prótese no corpo te impede, te impossibilita de fazer alguma coisa? Um exame, por exemplo. Não estou falando de atividade física, que a gente já entendeu que tem atividade física que é mais apropriada e tem que fazer. Mas te impede de fazer uma ressonância ou um outro exame? Não impede, por conta do material da prótese. A única coisa, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma ressonância magnética do quadril que fez a prótese, tem algumas máquinas de ressonância que a gente consegue fazer uma ressonância com um negócio chamado supressão de material, né? Que ela diminui um pouquinho o que o material atrapalha na formação da imagem, né? Mas não impede de fazer nada. Muito mais uma limitação da máquina do que impedimento da pessoa fazer, né? Precisa de uma máquina adequada. Não tem impedimento. Os materiais bem mais antigos até poderiam, por conta do que é feito o material da prótese e tudo, mas os mais novos não impedem. Agora, sobre a prótese também, quem escolhe não é o paciente, né? O médico é que sabe o que é melhor indicado. Também você deve ter, não sei se isso tem marcas, né? Mas você deve ter as suas preferidas, que você trabalha melhor, assim como a técnica cirúrgica, também as próteses. Como é isso?
Para cada paciente existe um tipo de prótese, né? Assim, na média populacional, o que mais se usa hoje, de novo, é a prótese não cimentada, com a cabeça femoral de cerâmica e o receptor do acetábulo de polietileno, né? Mas, por exemplo, você tem problemas como tumor no quadril, que você precisa fazer próteses não convencionais, são próteses um pouquinho maiores, né? E aí a fixação às vezes precisa ser por cimento, a depender do problema. Então, a técnica cirúrgica escolhida e o material escolhido ela é de preferência do cirurgião, né? Então, é difícil o paciente intervir nisso porque isso precisa de um ganho de conhecimento ao longo dos anos, né? Então, o cirurgião ele precisa determinar o que é necessário para o paciente ali naquele momento. Vamos falar um pouquinho dessa parte oncológica? Opa. Primeiro que ninguém quer ter um diagnóstico oncológico, ninguém quer passar por isso, mas conforme a gente fala do envelhecimento populacional, a gente também está falando de um aumento aí da questão oncológica, né? Então, vão ter mais tumores, vai ter mais câncer, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre a parte oncológica, então, nessa região, né? Nas articulações, no quadril, advém do que? É metástase, então, secundário a outros tumores? No adulto, a maior incidência é metastático, né? Quando o tumor original ele está em algum outro órgão, ele se espalha e ele acomete o tecido ósseo, né? Na população geral, nós temos, aqui no Brasil, pelo menos, nós temos 2 tumores que são de maior incidência, que é o tumor de próstata, que é o câncer de próstata, e o câncer de mama. Esses 2 tumores, eles têm uma certa predileção para acometer o tecido ósseo, né? Então, eles acometem mais coluna, principalmente coluna lombar e torácica, e a região da bacia e do fêmur, né? As fraturas patológicas, que são as fraturas por metástase, elas são fraturas que às vezes é um pouquinho mais difícil de resolver pela condição em que o paciente se apresenta, né? Então, às vezes, esse paciente está debilitado, ele está com o consumo das reservas dele, então é um paciente que ele pode evoluir com alguns problemas, né? Hoje em dia, com os tratamentos pro câncer que estão extremamente avançados, a tendência é que essa doença, ela vire uma doença crônica controlada, né, pelos tratamentos. Então, o paciente que ele tem metástase, ele precisa identificar isso de maneira precoce, porque para evitar de ter a fratura, né? Então, identificou-se uma metástase óssea, vamos lá fazer uma investigação diagnóstica competente, vamos avaliar esse paciente, vamos ver se esse paciente tem indicação de cirurgia. E nas metástases ósseas, nós temos os procedimentos que são as fixações profiláticas, né? Pode ser por prótese ou pode ser por material de osteossíntese, que a gente fala por haste, por placa. Geralmente, o tumor não se usa muito placa, é mais haste, né? Mas, e você faz essa cirurgia de maneira precoce a fim de evitar a fratura, né? Porque é mais difícil você tratar um osso metastático quebrado do que um osso não quebrado, né? E aí você aumenta a qualidade de vida do paciente, diminui o número de internações, diminui o número de complicações. Então, esse paciente é um paciente que tem que ser avaliado e a gente tem que intervir de maneira mais energética, mais precoce para evitar ele ter algum problema relacionado a isso, né? E, de novo, aqui a gente está falando de um acompanhamento multidisciplinar, né? Sim, o oncologista é crucial, né? Para iniciar o tratamento quimioterápico quando indicado, o pessoal da medicina nuclear para fazer uma radioterapia quando precisa, né? Então, e não desmerecendo nós ortopedistas, a gente tem que estar lá para tratar a lesão óssea quando tem necessidade também, né? Principalmente as lesões na coluna e as lesões no quadril que tem um índice de fratura e complicação muito alto. Em determinado momento você falou dessa preocupação em deixar os lados iguais, então para não ter uma diferença, encurtamento de uma perna. Aqui também, na questão oncológica, essa é uma preocupação de vocês, porque tiraria muita qualidade de vida você ter uma diferença, né? Sim, sim. As diferenças de até 1 centímetro, 1,5 centímetro, o paciente não sente, né? Não tem alteração do padrão de marcha, o paciente não sente, porque a maioria de nós tem os membros desiguais, né? Então, as alterações pós-prótese de até 1,5 centímetro, o paciente ele não tem essa consciência corporal. Acima disso, começa a atrapalhar um pouquinho, tanto no encurtamento quanto no alongamento. Para o paciente oncológico, mesma regra, porém, tem pacientes, às vezes, que têm metástases muito grandes, ou tumores primários mesmo muito grandes, e você precisa fazer cirurgias grandes e você acaba tendo que compensar por um lado, por outro da prótese, né? Mas
Na maioria das vezes, hoje a gente já tem materiais bons que a gente consegue deixar o comprimento dos membros bem simétrico. Então, essa parte aí é mais uma questão de programação pré-cirúrgica para você não deixar isso acontecer. Você falou da volta à atividade física e da durabilidade da prótese. Então, não há um comprometimento. Então, não é quanto mais usa, mais você gasta a prótese. E eu acho curioso que a gente está vivendo esse processo da população envelhecendo cada vez mais e ativo, né? Então, hoje é porque a gente, né, o idoso de hoje é porque não tem alternativa, mas da nossa geração, a gente já faz exercício, isso já faz parte da nossa vida. E hoje, aos 60 anos, tudo bem, é chamado idoso, mas a gente até classifica hoje o super idoso, né? Então, os 80 a mais. Está havendo essa mudança de paradigma também, A pandemia trouxe isso pra gente, né? Essa consciência da gente ter que ser mais saudável, observar a nossa alimentação com mais cuidado, praticar atividade física com maior frequência, né? Então, até porque nós vamos ter doenças contagiosas aí, a gente observou quem estava saudável foi quem ficou melhor, né? Então, hoje nós temos os idosos que estão envelhecendo super bem, né? Então, eles fazem atividade física, eles são ativos, eles mantêm a cabeça ativa, e isso é excelente porque o idoso ele tem que ter duas coisas: liberdade motora e liberdade psíquica. Então, ele vai para onde ele quer e ele pensa o que ele quer, né? Então, você cuidar dessas duas partes é o essencial para você ter um envelhecimento saudável. Então, essas coisas a gente precisa tomar cuidado, né? Então, é isso. Muito legal. Ó, quem vem aqui não sai de mãos abanando, tá, doutor? Opa. Tá aqui o Mimo da Obrigado. Farmácia de Manipulação Empório Magistral, nossa parceira por aqui. E eu fico muito feliz de falar sobre essa grande marca, uma farmácia de manipulação que é referência. A farmácia tá aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o país. Então é fácil de manter contato, receber o seu orçamento aí na palma da sua mão e tem equipe lá para te ajudar a responder, tirar dúvidas mesmo. O telefone é 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. É a minha farmácia de manipulação, é a minha primeira escolha. É uma farmácia de manipulação de referência. Então, essa dica para vocês aí é valiosa, porque a gente tem que ter à mão sempre o contato de uma farmácia de manipulação. Então, faça isso com a Empório Magistral. Acesse lá o Instagram, @Empório Magistral, e também o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, pelo carinho conosco e pelo mimo aí aos nossos convidados. Doutor, eu vou deixar os seus contatos aqui para que o pessoal possa se manter conectado. Maravilha. Então, @lucasbasaglia.ortopedista, @lucasbasaglia.ortopedista, e também tem o perfil @ultrasaude-itanhaém, @ultrasaude-itanhaém, também outro perfil, clínica do doutor, então, para você se manter conectado. Eu adorei te receber, doutor, eu acho excelente passar essa informação. A gente está vivendo cada vez mais, que a gente possa ter mais consciência sobre essa questão articular e de movimento, e que para ter saúde exige um movimento da nossa parte também. Obrigada, Sim. viu? Obrigado a você. Venha sempre. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que maratona o nosso conteúdo. É uma alegria ter você por aí. Sugira temas aqui. A gente já faz isso há 20 anos, né? Então, sugira temas para que a gente possa abordar por aqui. Vou ficar feliz de atender aos questionamentos. Já tenho alguns pedidos aí que eu vou atender em breve. Mantenha contato lá no Instagram, @DeniseLuque, e também o e-mail diálogo360podcast@gmail.com. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!